ministração que eu quero que minha esposa hoje pague a janta para mim. Ela vai ter que me levar para jantar e vai ser por conta dela. É justo, né, irmão? É justo, né, Marcelo? Leve meu pastor com muito prazer. Amém. Hebreus 3, versículo 12 ao 15. Hebreus 3, do 12 ao 15. Deus falou mais forte, Gabriel. Eu e o irmão Gabriel, nós temos visto uma palavra em Provérbios, e ele gosta muito do livro de Provérbios. Eu ia pregar em Provérbios, mas quando eu estava meditando, e Deus falou comigo esse texto, então mais importa agradar a Deus do que o homem. Aí ele abençoa os homens, né? Tem que fazer a vontade de Deus, né? E ele olhou para mim, olhou comigo e disse: cadê, né? Diz assim a palavra do Senhor: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Aleluia. Deus falou muito poderosamente comigo, tem falado no livro de Hebreus. E esse texto, queridos, ele começa a nós termos cuidado. O Senhor nos adverte para que haja um cuidado em nós, para que não haja em nós um perverso coração de incredulidade, e para que nós não deixemos nosso coração ser endurecido. Por isso devemos exortar uns aos outros, e essa exortação não é uma briga, é uma palavra de incentivo, dizendo: olha, vamos buscar Jesus, vamos louvar a Deus, vamos para a igreja, vamos orar. Essa exortação que Deus está falando. Eu estava analisando o que o texto, o autor dos Hebreus queria dizer, justamente isso: é que nós não podemos deixar o nosso coração se endurecer. E as pessoas nos últimos tempos têm esquecido, irmãos, de abrir o seu coração para a palavra de Deus e deixar que o seu coração seja tocado, seja quebrantado, seja trabalhado pela palavra de Deus, e tem caído na incredulidade. Por quê? A incredulidade, porque endurece o coração da gente. O pecado endurece o coração da gente, porque tira o nosso foco de Deus e da sua palavra. Eu tenho visto nesses últimos tempos, e eu gosto muito de analisar o que a palavra diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos está esfriando. Irmãos, porque o coração do crente tem se endurecido, o crente tem dado os seus olhos mais naquilo que é material do que naquilo que é espiritual. Ele tem se voltado para coisas, irmãos, que são menos importantes do que aquilo que Deus tem trazido para a sua vida. E ele até liberta o autor: não tenha cuidado, para que não haja em vós o perverso coração da incredulidade. Quantas pessoas, irmãos, estão se tornando incrédulos dentro da igreja, estão deixando de crer no mover do Espírito, estão deixando de crer em milagre. Sabe, quando vem um movimento ou vem alguma coisa, nós ficamos tão endurecidos e raciocinamos que esquecemos, irmãos, de começamos na espiritualidade e estamos vindo, irmãos, para uma vida racional, quando deveríamos continuar na espiritualidade, buscando Deus, porque muita gente tem permitido que o Espírito se apague em si mesmo, tem deixado que aquela graça, aquela alegria de louvar a Deus, de falar em línguas, de orar, de pregar, de cantar, se apague da sua vida. Tem virado quase um profissionalismo, tem feito, sabe, uma obra relaxadamente, quando as pessoas já não louvam com graça,
com alegria, com satisfação, já não sai de dentro de si a adoração. As pessoas, um hino como esse, dá-me tuas asas, dá-te adoro. Por quê? Porque nós perdemos a sensibilidade com as coisas espirituais e o nosso coração tem endurecido. E nós precisamos ter cuidado para que isso não aconteça, para não perdermos o contato com Deus, para não perdermos a essência. Porque a palavra de Deus, irmãos, nos exorta para não deixar o Espírito ser extinguido, não ser apagado. E eu quero te chamar a tua atenção hoje, se teu coração tem se apagado diante das coisas de Deus, tem se endurecido, tem se tornado incrédulo, tem se tornado insensível, clame a Deus hoje que venha, irmãos, quebrantar o teu coração, como disse o salmista, eu creio em mim. O Espírito contrito e renova dentro de mim um coração puro e Espírito contrito. Por quê? Porque ele sentia que a vida espiritual estava se esvaindo e ele precisava clamar a Deus que renovasse ele novamente, que restaurasse a sua visão espiritual das coisas, que ele pudesse ver a Bíblia, que muita gente já lê como um livro, já não sente mais a unção do Espírito que sai da palavra, já não são tocados, já deixaram o seu coração endurecer, porque o pecado está tomando lugar da graça de Deus, está tomando lugar da bênção de Deus na vida das pessoas, e nós não podemos deixar que isso aconteça. E o cuidado disso, meu irmão, é nos aproximarmos de Deus, é orarmos, é quando percebermos que o nosso irmão está esfriando, e vou chegar, pastor Fábio, querido, vem para a igreja, vamos orar. Amados, é na igreja que você tem que estar. Por quê? A Bíblia diz: não deixamos de congregar, como é costume de muito. Por que deixam? Porque o coração vai esfriando, porque o coração vai apagando e já não tem mais vontade de estar na presença de Deus para adorar a Deus. Lembre-se quando você era um novo convertido, quando você estava no primeiro amor, meu irmão, se cantasse uma rodinha de ciranda, você estava lá pensando que era adoração, de tanto fervor. Por quê? Porque nós éramos meninos e a gente não pode perder essa essência de ser eternos, sabe, meninos diante de Deus, nesse sentido. Não sermos meninos na fé, mas estamos sempre nos alegrando como uma criança, achando que as coisas são muito boas, porque perdemos, irmãos, aquele desejo, aquela vontade de buscar a Deus. E às vezes estamos vendo as coisas espirituais acontecendo e olhando como coisas naturais. Como me alegrou essa visão que o irmão teve. Quando ele falou comigo, Deus disse: está vendo? Eu não te disse. Deus falou claramente comigo sobre os ramos crescendo, que era a igreja, é a semente que essa igreja tem plantado, que vai germinando e que vai crescendo, ramificando. Essa semente foi plantada para a glória do nome de Jesus. E nós temos que isso era para a igreja ter explodido de alegria e glorificar a Deus. Vem a visão, vem aquilo que o Espírito está falando, e a igreja às vezes está insensível. Para dar um glória para aplaudir, eles aplaudem Jesus por isso, porque senão ninguém tomaria a iniciativa de glorificar a Deus, de se alegrar, porque Deus está nos mostrando que nós estamos no caminho, que é isso que Ele quer, que nós investamos em missões, porque essa semente que plantamos em missões, ela vai germinar, e ela vai crescer, ela vai espaçar. Irmãos, começa a restaurar a alegria do Espírito Santo no seu coração. O irmão vem aqui com o testemunho, e nós só aplaudimos, damos glória, se alguém manda da glória, queridos. Isso é porque a chama tem se apagado, e a Bíblia diz, olha, que nós devemos restaurar a chama no nosso coração, porque diz, meu irmão, lá em Levíticos, a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não permita que o fogo do Espírito se apague, não permita que o pecado venha ofuscar o brilho do Espírito Santo e a alegria de servir a Deus na sua vida, porque tudo que Satanás quer é roubar a tua alegria no Espírito, quer roubar a tua satisfação de fazer as coisas para Deus, quer roubar o teu desejo de estar na presença do Todo-Poderoso. Não permita isso. Lute com unhas e dentes. Se levante agora, comece a orar, comece a clamar, comece a repreender isso, comece a rejeitar, comece a caminhar na presença de Deus. Reaviva, sabe, a fé que é em ti. Lembra o que Paulo disse para Timóteo? Reaviva a fé que é em ti, que foi plantada
viesse para a forca. Vem para o culto como se fosse obrigado. Você lembra quando você dizia, hoje tem um dia de culto, parecia menino indo para a festa, indo para o parquinho. Por quê? Porque o prazer de adorar a Deus, sabe? Prazer. Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu e um grupo dos irmãos na igreja recebemos aquela graça, os dons espirituais. E logo Deus me deu o dom de variedade de línguas. E eu começava a orar só para começar a falar em línguas, para ver como era bonito. Eu ia para um monte orar sozinho, só para falar em línguas. Por quê? Porque era muito gostoso. E como Deus me dava variedades, eu dizia, que língua Deus vai me dar amanhã? Incrível que Deus me dava a língua e a interpretação como dá até hoje. Eu fico caladinho aqui, pregando, às vezes falo, fico calado com a interpretação, porque são coisas do Espírito. E é lindo, maravilhoso. Como nós perdemos o prazer, a alegria. Sabe por quê? Porque o nosso coração tem se tornado incrédulo. Para nós, os dons espirituais já não são tão importantes, já não estão em evidência, quando deveria nunca perder evidência em nossas vidas. Nós vemos que antigamente, quando uma pessoa falava uma profecia, que se levantava para falar em profecia, a igreja parava para ouvir Deus falar. Hoje Deus está usando o irmão falando em profecia, a pessoa está. Mas você viu a novela das 8? E nem se lembra que é Deus que está falando. Vê o que Paulo diz, quando um começar a falar, o outro cale, para que todos aprendam a profetizar. Diz é de Deus, renova o dom do Espírito que há no teu coração, acende a chama da tua vida, não deixe o teu coração se tornar incrédulo, não faça como no dia, meu irmão, da peregrinação, que os homens permitiram que seu coração endurecesse, os homens permitiram que seu coração não acreditasse mais nos sinais de Deus, e a Bíblia diz que, meu irmão, os sinais de Deus são para o incrédulo crer. Esses sinais precisam estar evidentes dentro da igreja. Meu Deus. Eu conheci homens e mulheres de Deus quando eu andava aí como itinerante, né? O pastor amava, né? Porque todo dia a gente estava numa cidade, num lugar diferente, pregando numa igreja diferente. É muito gostoso, né, irmão? Eu hoje não aceito mais muito convite para sair para pregar, porque tem uma igreja. Mas era direto assim, ó, pregando em igreja. E a pastora amava, que a gente ia igreja, né, pastor? E pregava numa, noutra, conhecia novos irmãos. E eu lembro de irmãos que se converteram junto comigo. E queridos, nós formávamos grupo para orar no monte. Nós formávamos grupo para orar na madrugada na igreja. Quando um falava, amanhã vai ter oração, meu irmão, era como se tocasse fogo em palha. Todo mundo acendia de repente, ó, meu irmão, e partia para orar, sem saber por quê. Porque a chama do Espírito estava viva no coração. Por isso que às vezes nós perguntamos assim, quanto tempo você não fala mais em língua? Quanto tempo você não sente mais o fogo do Espírito? Quanto tempo você não sente a alegria, o prazer de adorar a Deus? Quanto tempo você não tem mais vontade de estar contando testemunho? Você não vibra para ter uma oportunidade para falar da palavra de Deus? Quanto tempo você não testemunha da tua conversão para alguém que você conversa? Às vezes passamos o dia com um colega de trabalho, mas não temos mais aquela alegria de dizer assim, olha, eu sirvo a Jesus, Jesus entrou na minha vida, eu tenho isso. Antigamente nós aproveitávamos qualquer oportunidade e a Bíblia nos exorta, aproveite a oportunidade, prega em tempo e fora de tempo. Mas porque nós estamos permitindo que o nosso coração se esfrie, se endureça por causa da incredulidade, por causa do pecado, é o inimigo que tem aproveitado essa oportunidade. Mas hoje eu quero te pedir, meu irmão, não permita, acende essa chama, põe o fogo do Espírito aí, tira essas cinzas, repreende esse pecado, tira a maldade do seu coração, tira a perversidade do seu coração e comece a achar as coisas interessantes. Uma pessoa espiritual dentro da igreja, ela fazia diferença. Hoje, o espiritual dentro da igreja, as pessoas zombam deles. Sabia disso? Já estava num determinado lugar
E uma irmã cheia do Espírito, cheia da unção, ela começou a falar em línguas. E como Deus, pela sua misericórdia e da interpretação, Deus começou a falar e da interpretação de coisa, queridos, e tinha um grupinho no canto que ria e zombava da irmã, não sabendo elas que era Deus falando para a igreja. Por quê? Coração incrédulo. Antigamente, quando alguém começava no mistério e o outro respondia entendendo o que a língua estava dizendo, as pessoas vibravam, o fogo pegava. Por quê? Porque o coração das pessoas estavam ligados com Deus, estavam ligados no altar. Hoje estão desligados, estão com o coração endurecido, sabe? Estão com o coração, meu irmão, muitas vezes apagado, porque se tem uma coisa que apaga a chama do Espírito, é o pecado. E nós temos pecado, nós pensamos que pecado é só adultério, é só roubar, é só prostituir, é isso aí. Não, meu irmão, muitas vezes as mentirinhas, as fofoquinhas, as coisinhas, as raposinhas, né, pastora, que entram em coisas pequenas, mas que vão juntando e vão buscando o brilho do Espírito Santo em nossa vida. E nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. Não vamos achar que os sinais de Deus são coisas naturais que pode acontecer em qualquer lugar. Não, os sinais de Deus são para os crentes, meu irmão, para vibrar, para alegrar, para crer cada dia mais, para poder receber a unção do Espírito e partir adiante na obra de Deus. Oh, aleluia. Tem uma irmã que trabalha com minha esposa. Outro dia desse eu liguei para minha esposa, e quando o dois espirituais começam a falar, uma coisa linda, irmãos. A minha esposa botou ela para falar comigo no telefone. Nós não conseguimos mais falar uma palavra, porque quando ela falou, Pai do Senhor, varão, eu comecei a derramar em graça de Deus, comecei a falar em línguas. Ela lá do outro lado do telefone, e ela profetizava para mim, depois eu profetizava para ela, e a unção de Deus. Por quê? Porque a chama do Espírito está acesa, o coração está endurecido. Porque é difícil, irmãos, que tem aquela graça, aquele compromisso, que tem alegria. Tem um pastor, quando eu ligo para ele, eu liguei para ele, porque fazia tempo que eu não falava no telefone. Quando ele atende o telefone de lá, irmãos, ele dá um glória, ele se alegra. Isso é comigo, essa marca ligar para ele, vai dizer, oh, glória, se a paz vai falar, oh, aleluia, se o pastor pode ligar, ele diz, oh, glória, graças a Deus, e ele já começa a ficar alegre. Por quê? O Espírito testifica. Mas hoje nós encontramos os nossos irmãos, mas a chama do Espírito está apagada, não está testificando, não tem mais a alegria, porque os corações estão, meu irmão, endurecidos na incredulidade, estão, meu irmão, sabe, apagada a chama. Mas a Bíblia diz, reaviva o dom do Espírito que há em ti. Glória a Deus. Reaviva o dom do Espírito. Irmão Luciano liga lá do Corpo Nacional. Aí ele começa a conversar comigo. Aí quando ele vai se despedir de mim, porque ele diz assim, irmão, eu quero que Deus te abençoe. Quando ele começa a falar assim, ele não consegue mais falar uma palavra. Começa a debulhar lá, em língua, falar, se alegrar. E eu começo a ficar também, a gente começa a conversar, porque a graça de Deus. Aleluia. Eu lembro que quando cantava o hino, dentro do carro, eu vinha com o Frank, trabalhava comigo, e quando a gente começava a cantar aquele hino, por isso que eu gosto tanto, né? Algo mais que a neve, 123 cantor cristão. Aquele hino me amou no meu coração, porque quando eu lembro que Jesus me tornou um pecador, algo mais que a neve, o Espírito dentro de mim se renova. Aleluia. Mas fala a verdade, seja franco com você. Cadê a alegria do Espírito Santo? Cadê a alegria? A Bíblia diz que o Evangelho de Jesus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e o quê? Quem sabe mais? Glória a Deus. É o quê, pastor Fábio? A alegria do Espírito Santo. É a alegria. O Evangelho do Senhor é a alegria do Espírito Santo. A gente se alegra com muita coisa, menos pelo Espírito Santo. E precisamos novamente reavivar a alegria do Espírito Santo em nós. E somos, irmãos, levados por um espírito de crítica. Quando acontece alguma coisa, se um critica, em vez de dizer, irmão,
vamos orar. O outro já critica também. Não, irmãos. Deixe Deus usar as pessoas, deixe as pessoas serem cheias da graça, deixe as pessoas serem cheias da alegria. Quantas vezes na escola dominical, com uma palavra que a gente fica cheio, Deus começa a tocar. Por quê? Por causa da graça de Deus. O que é que Paulo diz? Não proibais de falar em línguas. Por quê? Deixa a manifestação do Espírito ser colocado para fora. Deixa as pessoas se alegrar. Deixa as pessoas ter o desejo de ouvir a palavra. Olha que tremendo isso aqui. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Que confiança é essa? Como fomos renovados. Eles foram tirados do Egito, desde o princípio, quando creram em Deus. Mas nós, quando fomos tirados do Egito, do mundo, que cremos, vem uma alegria, vem uma esperança, vem uma confiança em Deus, vem um prazer de adorar a Deus. Mas ao longo do tempo, nós viemos permitindo que essa alegria, que esse terror, que essa esperança, que essa satisfação de servir a Deus, vem se apagando. Por que é que Deus diz na sua palavra, diz que Ele procura os seus adoradores que o adorem em espírito de verdade? Porque as pessoas já estão adorando automaticamente, não espiritualmente. Antigamente, quando o hino começava a ser cantado na igreja, daqui a pouco você via as pessoas se derramando, adorando. Nós observamos hoje, o hino está um hino espiritual profundo, de tocar o coração, e as pessoas estão desligadas. Estão no celular, ó. Tem vezes que eu estou pregando aqui, a gente está assim, tweetando, né? Por quê? Porque não tem mais o prazer em Deus. Precisamos instaurar o nosso prazer em Deus. Alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Cadê a alegria? Cadê o prazer de adorar a Deus? Aleluia. Eu louvo a Deus, porque Deus ainda tem falado conosco. A Bíblia diz aqui, ó, quando ouvides a voz de Deus, Senhor, não fazei como antes, não endureçais o vosso coração. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Eu estou falando com você, igreja. Não endureça o seu coração. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Renove o espírito na sua vida. Volte à prática das primeiras obras. Lembra de onde caíste e retoma novamente as obras que tu fazias, obras de dignas de arrependimento, que vai gerar graça do Espírito na sua vida. Querido, eu já encontrei irmão dentro do ônibus, quando andava de ônibus, que entrava dentro do ônibus, os irmãos começavam, Pai do Senhor, irmão, lá no final do ônibus, aí o povo ficava olhando para a gente. Quando eu vi aquele irmão começar a falar comigo, as coisas de Deus estavam cheias, daqui a pouco ele estava cheio do Espírito, falando, ele está falando, é doido, não é graça. Nós nos alegramos com o testemunho. Eu vi o testemunho do irmão que gostei do Espírito, e o policial foi prender ele, você que era doido, gostei do Espírito, tem um testemunho que conta, né? E o delegado chegou na delegacia, gostei do Espírito. Irmão, isso tem que acontecer hoje. Os dons e a graça de Deus não é para ficar no passado, elas são evidentes, e eles têm que acontecer hoje. Não endureça o teu coração. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te renovar. Deixa ele tocar você por fogo nos teus lábios e derramar unção, poder, para que você possa falar, para que você possa pular, para que você possa se alegrar, para que você possa profetizar, para que seja usado com intrepidez por Deus nessa terra. Tem um testemunho do pastor Fábio, que foi no monte, né? E colocou quase o dia todo no monte, né? Eu cheio de espírito lá, que colocou o dia todo, né? Eu não sei de testemunho, pastor Fábio, contaram. Mesma coisa, vou trabalhando, passo na casa do irmão Cléber, não tinha nem igreja, era só um barraco de madeira. Eu paro lá para orar, nós começamos a orar, era 10 horas da manhã, eu ia trabalhar, o carro carregado,
na entrega. Naquele dia não teve entrega. Porque de 10 horas até quase 2 da tarde eu fiquei cheio de espírito, veio todo mundo estava lá, cheio da unção. E pensa que ninguém queria parar. O espírito profeta, o espírito profeta, nós podíamos controlar, mas a alegria e o prazer era tanto que ninguém queria parar. Falando em mim, era profetizando, era orando, acabava uma oração de um, outro entrava, o fogo caindo. Por quê? O prazer de adorar a Deus. Porque quando a chama do Espírito está acesa, tudo é bonito, o louvor é bonito, a palavra fala tremendamente no nosso coração. Sabe, meu irmão, o testemunho é uma coisa que nos enche de alegria. Sabe por quê? Quando nós estamos apagados, o testemunho não tem graça. A palavra do pastor, meu Deus do céu, que palavrinha, não, é porque não tem a chama do Espírito. Ele vai dizer, é porque eu entendo a palavra, não é não, meu irmão. Quando a gente tem a chama do Espírito acesa, qualquer palavra, aquela Bíblia, que é a palavra de Deus, acende nosso coração, fala conosco. Porque para mim, se pregar qualquer um, a palavra fala no meu coração, sabe? Não fico raciocinando, não. Sabe o que é isso? Ficar raciocinando, criticando? É de gente incrédula, é o coração já endurecido, é o coração já entenebrecido pelo pecado e não tem mais prazer nas coisas de Deus. Ah, mas não, mas quando eu estou com prazer nas coisas de Deus, o irmão não lê um versículo, me alegra, o outro canta o hino, fala comigo, daqui a pouco eu estou cheio de espírito, estou satisfeito, receba a unção, receba o poder para mais uma semana, até o dia que eu esteja na igreja de novo, e Deus me renove, e Deus me fortaleça, e Deus me levante, e Deus me dê autoridade para falar com os meus parentes, para falar com meus colegas de trabalho, com os meus amigos. Mas quando não tem a unção do Espírito, quando o fogo não está aceso sobre o altar do coração, a palavra é ruim, dá sono, o testemunho é ruim, o hino é ruim, tudo é ruim, a porta do irmão está afinada, o violão está ruim, o som está ruim. Isso tudo é falta de unção do Espírito na vida. Nós nos tornamos, em vez de adoradores, passamos a ser críticos das coisas de Deus. E Deus está querendo hoje renovar o que a vossa clama no canta o nosso coração. Deus quer nos tirar da posição de juízes, de críticos, e nos voltar à posição de adoradores, que adoram o Senhor em espírito de verdade, que não olha a afinação, que não olha se o instrumento está ruim, que não se preocupa com isso, mas simplesmente quer adorar o Senhor, quer glorificar o Senhor, quer bendizer o Senhor. Eu ia lá na casa do irmão Jesus, não vou esperar você fazer o culto. Hoje eu já estou com um pouquinho de pandeiro. Naquele tempo eu só sabia pegar e fazer assim, pá, 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 pá. É só esse ritmo que eu sabia. Pá, 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 pá. Não tinha nada para cantar. Cantar ainda harpa. Eu estava lá na frente, os irmãos lá atrás, já todos entoados. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O povo saía por meio de mata, vinha lá no meio do rio, lá embaixo, com lamparina de lata, com a vela dentro, caminhando porque é um som do Espírito alegre, com fome. Tinha vezes que vinha comer, os pães que levava à noite, passava o dia, no outro dia, com fome esperando chegar, mas vinha alegre, não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece, que é Jesus Cristo, o pão da vida, que está nessa noite sendo ofertado àqueles que querem se alimentar da graça e do poder dele. Permita que o Espírito hoje acenda a chama. Não tinha som, não tinha instrumento. Eu começava a fazer o culto hoje, vai ser maravilhoso, porque Jesus, o povo vai derramar, e daqui a pouco o povo estava pegando fogo pulando, cheio do poder de Deus, o diabo era envergonhado, a glória de Deus descia, o povo curado, Deus operava milagre. Mas quando começamos a ser muito crítico, mas eu não gostei da cor do cabelo da irmã, até o cor do cabelo da irmã percebe. Sabe o que é isso? Os olhos estão no cabelo da irmã, estão na saia da irmã, estão na calça, no paletó do pastor, mas não estou em Jesus. Quando os olhos estiverem em Jesus e nós começamos a adorar, tudo vai mudar para a glória do nome de Jesus. E não endurece seu coração, não. Comece a receber a palavra de Deus e deixar Deus renovar a sua vida. Ninguém preocupava se o outro falava errado. Eu gosto do pastor Laudejair Guerra. No curso que fizemos, uma vez disse assim: olha, eu prefiro os promóveis porque chega a unção do que o doutor vazio, seco, sem presença de Deus. Eu prefiro, irmão, daquele que descasca
amassoar cheio do Espírito, não quer dizer que entende tudo seco e vazio. Deus está querendo os crentes novamente adorando o Senhor no Espírito e verdade. Deus quer o crente que sente prazer, meu irmão, em buscar a Deus e glorificar Ele, que dobra o joelho com alegria, que dobrar o joelho não é mais um fardo, é prazer falar com Deus, que clamar, que participar da consagração não precisa trazer na costa, não. É dia de culto, vamos lá, porque vamos adorar Jesus. Hoje tem que jogar o laço, amarrar e trazer mãe, não. Às vezes tem pastor que vai chantar, se não vier. O Anderson me viu converter. Jaqueline também, né? Eles eram bem novinhos, antes não tinha nem cabelo pintado ainda. A Jaqueline nunca mudou, né? Ganhei um ponto com a minha ovelha. Café está garantido. Café daquela máquina. Queridos, eu já passei muita luta, muita peleja. Mas um dia você pega ele em particular e interroga qualquer um dos dois. Quando eles me viram, eu triste, só se for por algum motivo, um problema, mas por meio de Deus, mesmo quando não tinha problema, eu dizia assim: sabe qual é a minha oração? Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu vou para a tua casa, porque é lá que o Senhor me restaura, porque é lá que o Senhor me dá vida, porque é lá que o Senhor me renova, porque é lá que o Senhor me fortalece, porque é lá que o Senhor vai me livrar e vai me libertar e vai renovar a alegria. Você pensou que eu pastor, quando me vieram na rua, Jesus te ama, nas portas da loja, ainda hoje. Se eu parar, às vezes eu paro nas lojas lá, e quando você, irmão, está sumido, nunca mais passou aqui nos donos da loja, esse pregado antigo, nunca mais passou aqui evangelizando. Sabe como é que eles me chamavam? Lá vem o irmão da benção, que eu disse: Deus abençoe, na porta da loja, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. E irmão que estava agraciado, e a gente: irmão, onde é a sua igreja? Ele viu o marido da uma massa, congregou aqui, ganhei ele numa loja. Jesus te ama, ele tremeu. Hoje é um pregador da palavra de Deus. Alegria, prazer de fazer. Irmão, vai ter evangelismo, misericórdia. Irmão, vamos orar. O sangue de Jesus tem poder com oração, né? Irmão, vai ter um hino, alguma coisa. Misericórdia, lá vê se vão inventando coisa. É assim. Sabe por quê? Porque a chama está apagada. A Bíblia diz: o sacerdote, logo pela manhã, limpará a cinza do altar, colocar lá a lenha, né, Marta? Pegar aquelas brasas que restam, né, colocar a lenha. Quando eu chego aqui para orar de manhã, eu venho, já orei com minha esposa no caminho, pode deixar ela na escola. A gente já vem orar, deixa ela na escola. Aí vim para aqui orar e disse: Senhor, vim colocar a lenha no altar do meu coração. Quando eu entro ali, já começo a sentir a presença. Senhor, vem me renovar na tua presença. Senhor, me receber do Senhor a porção que eu preciso para hoje. Porque se o Senhor não for comigo e se a chama estiver acesa, eu não dou conta, Senhor. Eu não consigo, Deus. Eu vim acender a chama no meu coração. Eu vim buscar o Senhor. Eu vim buscar com prazer. Estou sozinho. Às vezes o pastor Fábio vem. Às vezes o Joel passa por aqui. Outro dia desse irmão eu veio orou comigo. Mas, queridos, mesmo que não venha, eu estou aqui. Às vezes eu chego aqui: Jesus, eu estou aqui, Senhor. Eu não falo mais nada. Ele começa a falar em mim, chorar. Estou aqui, Jesus. Jesus, eu estou aqui. Eu aprendi isso, sabe, com o testemunho do irmão, né? Ele chegou a dizer: Jesus, João está aqui. João está aqui de novo, Jesus, na tua presença. Eu chego: Jesus, eu estou aqui, Jesus. Eu não fico murmurando, ninguém vem, não, eu venho. Deixa a chama ficar acesa. Deus quer renovar com o espírito de alegria, o prazer de falar com as pessoas pelo poder que a Matu de Pai, a Naragacia, Talamanai. Deus quer restaurar, sabe, o desejo de adorar o Senhor, de louvar a Deus. Deus quer renovar o primeiro amor, irmão, dentro do nosso coração. Deus quer manto de face como a Nagastéria. Eu quero ver que ela